Na última semana, o Banco Central dos Estados Unidos anunciou o fim do aperto quantitativo e os mercados responderam muito positivamente para essa notícia. Além disso, houve grande especulação sobre quem vai assumir a liderança do Banco Central nos Estados Unidos em 2026, pois chegou a hora de fazer uma troca na presidência do Fed. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre o fim do QT e se isso realmente justifica todo esse movimento positivo que os mercados viram nos últimos dias e principalmente quem que deve assumir a liderança do Fed em 2026 e os impactos que isso pode trazer para o mercado daqui para frente. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aí e vem comigo. Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos começar analisando essa notícia aqui que fala, que o Banco Central dos Estados Unidos finalmente anunciou o fim do aperto quantitativo e também que eles fizeram uma injeção de 3,5 bilhões de dólares na economia, que isso poderia representar uma alta repentina para o mercado de criptomoedas. Então, no dia 1º de dezembro, o Fed oficialmente encerrou o QT, como nós já falamos, E isso seria um primeiro passo rumo à expansão da liquidez. E se você acompanha os nossos vídeos aqui, você sabe o quanto que a liquidez é importante e dita o rumo, o caminho do mercado. Porque tanto o Bitcoin quanto a Bolsa dos Estados Unidos tem uma correlação de mais de 80% com a liquidez global. Logo, se a gente estiver em um movimento de expansão de liquidez, os mercados devem responder positivamente, e se a gente tiver uma contração de liquidez, os mercados vão responder negativamente. O fim do aperto quantitativo, o aperto quantitativo seria o quê? Justamente o processo por onde o Fed drena liquidez dos mercados, tá? Então o fim deste aperto, o fim desse processo do Fed tirar a liquidez dos mercados é algo positivo no longo prazo. E aí eles vêm e falam, que o Fed inclusive injetou 13,5 bilhões de dólares no sistema bancário e que essa foi a maior operação de liquidez desde a Covid-19. Porém, e existe um grande porém aqui, essa injeção veio por meio dos acordos de recompra overnight, ou então Overnight Repurchase Agreements, que seria o mercado Ripple, Então, o que é o mercado Ripple? Se você olhar fora do Fed, os Ripple Markets seriam mercados onde bancos e instituições emprestam dinheiro uma para as outras, utilizando algo como colateral de garantia. Então, eu sou um banco, uma instituição, eu quero pegar um empréstimo, eu vou entregar para você algum colateral, eu vou falar, você me dá um empréstimo? Você vai falar, para você, sim, não, eu vou te cobrar tanto de juros, beleza. E normalmente as pessoas sempre vão pegar, essas instituições, vão pegar empréstimos umas com as outras, tá? Porém, a gente começou a ter um problema no mercado Ripple, que é o quê? A gente começou a ter esses bancos, essas instituições cobrando um juros muito caro uma das outras, um juros bem acima do que é a taxa de juros do Fed, a taxa de juros ideal do Banco Central, tá? Então, este gráfico aqui, a gente falou bastante sobre isso no vídeo da semana passada, tá? Ele mostra justamente essa diferença, da taxa de juros do Fed, essa normal zone, que hoje, tá em torno de 3,75% até 4%, e a taxa que está sendo de fato cobrada nos mercados Ripple, Então, quanto que uma instituição está cobrando da outra. E quando a gente tem essa grande diferença, significa o quê? Cara, se a taxa cobrada no mercado normal está muito maior do que a do Fed, significa que tem muito banco que não está querendo emprestar, ou então quando o cara vai emprestar ele está cobrando uma taxa de juros muito alta. Por quê? Porque pode ter muita gente com colateral ruim, com dívida, ou talvez o cara não seja um bom pagador, então você ou não vai emprestar ou vai cobrar caro. E quando a gente tem essas cobranças muito caras no mercado real, aí as pessoas, essas instituições, elas podem vir no Fed, no Banco Central dos Estados Unidos, e pegar um empréstimo com o Fed na taxa de juros do Fed, que é uma taxa de juros bem mais baixa, a taxa de juros, como eu falei para vocês, 3,75% a 4%. Mas então por que alguém pagaria mais caro, Por que as pessoas sempre não pegam no Fed? Porque uma vez que você pega um dinheiro emprestado aqui, significa que você, cara, tá mal das pernas. Você tá fedido, não tá conseguindo um empréstimo no mercado normal e você teve que apelar para vir e pedir pro Fed. Então, essas instituições não gostam de usar essa facility. Ela é utilizada como uma última instância quando a pessoa realmente não consegue pegar empréstimo de jeito nenhum, E vocês podem ver aqui, no dia 1º de dezembro teve esses 13,5 bilhões injetados, no dia 28 foram 11 bilhões, nos outros dias a gente teve algumas quantias aqui, E teve um dia aqui que deu até um empréstimo de ordem de magnitude muito maior. Isso daqui, na verdade, não é um sinal positivo, tá? Significa que tem muita gente com colateral ruim que tá com dificuldade de pegar empréstimo e tá tendo que usar essa facility aqui do Fed, tá? Então, na minha visão, o final do QT, o fim do aperto quantitativo,
é o Fed identificando esse problema que a gente está tendo e falando, opa, já tá com problema de liquidez nos mercados, eles estão usando essa facility aqui, então deixa eu finalizar o QT, porque senão a coisa pode ficar pior. Então eu acho que é mais nesse sentido do que de fato o Fed está querendo mudar a política monetária, tá? E sobre isso a gente falou bastante, aprofundou mais nessa parte aí no vídeo da semana passada, tá? Então se você quiser entender um pouco mais sobre isso, dê uma conferida, inclusive, né, os analistas acreditam que o Fed não só acabou com o QT, mas deve voltar com o QE no próximo ano, né? Então o QE seria o afrouxamento quantitativo, então eles vão de fato voltar a imprimir, injetar dinheiro e liquidez nos mercados, porém não é numa ordem de magnitude muito grande. As expectativas é que ano que vem eles injetem aí 350 bilhões de dólares na economia em um ano, que parece muito, mas se você comparar, né, por exemplo, com a época da pandemia, foram 4,5 trilhões em um período muito curto de tempo. Então não é um afrouxamento tão significativo, tá? Então por mais que, como eu falei, seja o primeiro passo rumo à expansão da liquidez, eu não vejo isso agora já como algo que realmente vai ter um grande impacto. Mas algo que pode sim ter um grande impacto é a mudança de regime do Federal Reserve. Então em 2026 vai chegar a hora do Powell, né? Então o atual presidente do Federal Reserve sair e o presidente Donald Trump tem que indicar alguém para assumir o seu lugar. E parece que nós já sabemos quem pode ser essa pessoa. Vai ser um indivíduo chamado Kevin Hassett. Se a gente descer aqui embaixo, vocês podem ver o rostinho dele, este cara aqui. E, né, por mais que o Trump não tenha anunciado oficialmente que ele vai assumir, os mercados de predições, né, Polymarket, Scout, já tem apontado aí com bastante certeza que vai ser o Kevin Hassett, né? Você vê no dia 3 de dezembro, chegou a 85% de chance dele de fato assumir, né, a presidência do Fed. Hoje está em 73%. E, cara, normalmente a Polymarkets costuma acertar neste tipo de coisa, tá? Então, possivelmente temos aí o nosso substituto para 2026. E a boa notícia, né, é que a possível ascensão do Kevin Hassett vai sinalizar uma mudança decisiva no regime do Fed, afastando o Fed da cultura da cautela tecnocrática do Powell, né? Então o Powell, cara, manteve o QT por muitos anos, taxa de juros lá em cima, ele não era um cara que tava muito nessa pegada do afrouxamento, e vai colocar esse Kevin Hassett, que vai ter um mandato que prioriza explicitamente a redução dos custos de empréstimo, então cortes na taxa de juros, e impulsiona a agenda econômica do presidente. Então vai entrar um cara que é muito mais pró-expansão de liquidez, o que é positivo para os mercados. Aqui algumas falas deles, para vocês verem como a postura dele é realmente bem agressiva em relação à taxa de juros. Concordo com o Trump que as taxas poderiam estar muito mais baixas, 3 cortes de juros esperados são apenas um começo e o Fed tem que continuar cortando a taxa de juros agressivamente. Então tem várias falas deles aqui, mas de fato ele é um cara aí, né, bem que tem essa postura mais expansionista, né? Então, você pode colocar numa escala de 1 a 10 aqui, né, o autor desse artigo colocou que ele seria um 2. Então, realmente uma pessoa muito em pró da expansão, tá? Então, beleza. Em 2026 vai entrar um cara que quer cortar os juros e que teoricamente isso vai ser positivo para os mercados. Mas qual que é a janela de tempo quando que isso vai acontecer? O Hassett provavelmente vai entrar no Fed ali em janeiro e ele vai assumir a presidência somente em maio, tá? Então isso aqui não está confirmado, mas como eu falei, grandes probabilidades disso acontecer. Em janeiro ele entra no Fed, ainda não vai ter tanto poder de mudança. Em maio ele assume a presidência. Em junho, que seria de fato a primeira reunião com ele como o presidente do Federal Reserve. E aí vamos entender o que seria, né, essa nova presidência, com que facilidade ele vai conseguir implementar todas essas ideias dele de corte na taxa de juros e tudo mais, tá? Então, o novo equilíbrio de poder no Fed. Essa nova configuração daria ao Fed de Trump um núcleo dominantemente favorável à política monetária expansionista, ou seja, aumento de liquidez, o que é positivo para os mercados. E um caminho crível para influenciar as votações na maioria das decisões sobre afrouxamento monetário, tá? Então o que ele está falando por aqui? Que não é só porque você conseguiu colocar como presidente um cara que concorda com a política expansionista que o Fed vai de fato seguir essa linha, tá? Então não é algo garantido. As decisões de cortes na taxa de juros e tudo mais, o presidente do Fed, ele tem um grande impacto, né? Mas elas são votadas por um grupo maior de pessoas. E aí, caso, né, ele realmente entre o Hassett como presidente, o Trump consiga colocar as pessoas que ele quer ali, a gente vai ter 4 pessoas que andam de acordo com a política do Hassett, então vão apoiar ele nas ideias e decisões deles. A gente tem 6 pessoas que são mais em cima do muro, são influenciáveis, ele coloca aqui, né? E a gente tem 2 pessoas mais
hawkish. Hawkish seria a pessoa que é mais conservadora, mantém a taxa de juros alta e tudo mais, certo? Então, para ele conseguir de fato implementar essas mudanças que ele quer, ele precisa conseguir convencer, trazer esses influenciáveis aqui para o lado dele. Outro risco que ele aponta é se o Powell não renunciar o cargo dele, ele quiser continuar no Fed, ele pode fazer isso, tá? Ele não continuaria como presidente, mas ele continuaria no Fed e aí ia bagunçar toda essa nova estrutura, porque ia ter um menos pacifista, um mais hawkish, ia ser difícil de implementar, mas ele coloca isso daqui como algo muito difícil de acontecer, mas que caso aconteça, isso seria extremamente pessimista, tá bom? Então beleza, agora vamos falar sobre a cronologia de como que isso deve impactar os mercados, né? Porque na minha visão, os mercados já responderam a isso, tanto esse anúncio do fim do QT, como essa possibilidade de nós já sabermos quem vai ser o novo presidente do Fed. Para mim, eu acho que é por isso que o Bitcoin foi de 84 mil para 94 mil essa semana, mais de 12% de valorização, e ele coloca aqui uma possível cronologia para o que aconteceria com os mercados. Então, otimismo imediato com a nomeação do Hessett entre dezembro e janeiro. Na minha visão, a gente já começou a ver isso, né, com esse salto nas probabilidades, por mais que não tenha sido anunciado de fato, eu acho que o mercado já respondeu positivamente. Depois, a gente tem essa preocupação se o Powell não anunciar a sua renúncia, tá? Ele tem 3 semanas ali para anunciar, isso daí provavelmente aconteceria entre janeiro e fevereiro, a gente tem que ver se o Powell vai realmente anunciar, o mercado vai ficar mais cauteloso. Ele anunciando onda de euforia, né? Por quê? Porque concretiza esse novo núcleo aqui que seria mais favorável a uma política expansionista, porém aí, né, a apreensão ela voltaria e se intensificaria às vésperas da primeira reunião da FOMC liderada pelo Hessett, que como eu falei, iria acontecer em junho de 2026. Por quê? Porque como eu falei, não é porque você conseguiu colocar ele, né, no poder que ele vai tomar todas as decisões, ele precisa trazer o resto da bancada do Fed para o seu lado. E aí ele aponta aqui, né, que mesmo se ele conseguir trazer 7 pessoas para o seu lado, das 12 que tem, e 5 estarem contra eles, isso ainda poderia parecer, né, pegar meio mal, tendo ele como um agente político e não um economista imparcial, querendo impor essa política do Trump. Não é a maioria do Fed que está de acordo, é apenas uma pessoa a mais. Então isso não pegaria tão bem. Se a gente tiver então um empate ou pessoas mais contra, seria terrível para os mercados, ele não ia conseguir implementar essas políticas expansionistas. Mas vamos ver, né? Vai depender muito de fato aí se ele vai conseguir trazer as pessoas para essa linha de pensamento dele. Então, com o Fed que a gente tinha hoje, as previsões na taxa de juros para o final de 2026 eram de 3,5%, e agora, né, a expectativa é que ela vá para 2 até 2,5% com este novo governo, né? E aí ele fala como que isso pode impactar diferentes mercados, o mercado de bonds, ações. Ouro e Bitcoin basicamente seria muito positivo, né? Porque política de expansão monetária traz mais inflação, faz com que aumente a base monetária, mais liquidez, logo ativos escassos tendem a se valorizar, certo? Então este cara aqui, caso de fato ele assuma, a gente tem que ver como que ele vai tocar as coisas no ano que vem, poderia ser de fato, né, essa grande mudança que, na minha visão, seria o trampolim para a próxima grande alta das criptomoedas. Não o fim do QT, não esses 13 bilhões que foram injetados agora. Como eu falei, para mim, na verdade, isso é um sinal de falta de liquidez, é algo ruim. Veja o vídeo da semana passada se você quiser entender melhor essa situação. Mas para 2026 eu começo a ver um cenário um pouco mais interessante que antes a gente não tinha essa visão. Então é isso, pessoal. Resumindo, né, eu acho que essas últimas notícias que a gente teve são positivas, mas não impactam diretamente o mercado nesse momento, e sim o que deve acontecer em 2026. Aí sim eu vejo potencial para um reânimo nos mercados. Então sigo com o risco baixo, exposição majoritariamente em Bitcoin, foco no longo prazo, mas ainda não estaria tomando alto risco no mercado de altcoins nesse momento. Eu gostaria de mais algumas confirmações antes de eu voltar a pôr o pé no risco. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí embaixo, se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lembrando que nós estamos aqui todas as semanas trazendo essas atualizações de mercados para vocês. E se você ainda não tem a sua conta MB, QR Code na tela, link aqui embaixo para você abrir a sua conta. Grande abraço, até a próxima e valeu!